No ano de 538 a.C., Ciro, o grande monarca persa, conquistou a imponente Babilônia, mudando para sempre o curso da história. Ele não era um tirano qualquer, mas sim um governante benevolente, que estendeu sua mão em um gesto de bondade para com os povos deslocados. Ele lhes deu permissão para retornar às suas terras natais, com uma única condição: que construíssem um templo para orar a seus deuses em seu favor. No entanto, desse vasto grupo de exilados, apenas 50.000 judeus escolheram voltar, a maioria tendo nascido em exílio e se estabelecido como prósperos comerciantes em Babilônia, optou por ficar. Babilônia, situada em uma rota comercial vital, oferecia riquezas e oportunidades que Jerusalém, com suas perspectivas sombrias, simplesmente não podia igualar. Entre os que escolheram retornar, destacavam-se duas figuras notáveis: Zorobabel, um príncipe cujo nome carrega o peso da Babilônia em sua etimologia, e Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel, nascido no exílio e estranho à terra prometida, era o último membro remanescente da linhagem real de Davi e carregava sobre seus ombros a responsabilidade de cumprir as promessas divinas de um rei descendente de Davi no trono de Israel. Para os que retornaram, seus motivos transcendiam os interesses materiais. Eles eram movidos por um anseio espiritual. Sabiam que a jornada à frente seria árdua, em uma terra que não via cultivo há 70 anos, e em uma cidade desprotegida por muralhas. Quando Zorobabel e Josué pisaram na terra de seus antepassados, sua primeira missão foi estabelecer um altar, seguido pela construção do templo, reafirmando assim sua aliança com Deus. Não podemos subestimar o imenso sacrifício que esses homens e mulheres fizeram. Eles deixaram amigos, parentes e a segurança de lares construídos em tijolos, trocando a prosperidade pela pobreza, e o comércio lucrativo por uma terra inerte e esquecida. Eles carregavam em seus corações o sonho, inspirado pelo livro de Crônicas, de reerguer um reino real, de ter seu próprio rei e ser o povo de Deus na terra prometida a seus antepassados. No entanto, a tarefa de construir o templo se mostrou colossal. Eram um grupo pequeno, com recursos escassos, e tomaram a difícil decisão de construir um templo significativamente menor que o glorioso Templo de Salomão. Mesmo essa tarefa, em sua aparente simplicidade, se provou quase insuperável. Eles enfrentaram a oposição dos samaritanos e, com a ascensão de Dário ao trono, perderam o subsídio que Ciro havia fornecido para a restauração do templo. Dário cortou os subsídios que haviam sido dados aos povos retornados para construir templos, redirecionando esses fundos para suas campanhas militares. A fantasia de um retorno glorioso deu lugar à dura realidade. O tamanho monumental da tarefa desanimou o povo, e seus corações se abateram. Após apenas 2 anos de trabalho, eles cessaram a construção, deixando apenas as fundações e baixas paredes de pé. Naqueles tempos difíceis, em que a sobrevivência se tornou sua principal preocupação, construir templos se tornou um luxo que eles simplesmente não podiam se permitir. A economia entrou em uma profunda recessão, a comida se tornou escassa e cara, a inflação disparou, e a oferta de alimentos foi ainda mais prejudicada por secas e doenças. Eles haviam gasto todas as economias que trouxeram de Babilônia em comida e vestuário, e não lhes restava nada. Foi um grande desapontamento. Eles haviam retornado com a intenção de reconstruir uma nação, mas se viram lutando apenas para sobreviver. Por quê? Eles invariavelmente questionavam. Chegaram à conclusão de que, embora a decisão de retornar tenha sido a correta, o timing havia sido errado. Referências à Bíblia e à fé inabalável desses homens e mulheres, em face de tantas adversidades, são essenciais para entendermos a profundidade de sua jornada e a força de sua determinação. Eles sabiam que, mesmo nas adversidades, a mão de Deus estava com eles, guiando-os através dos desafios e provações. Este é apenas o início de uma história de fé, resistência e redenção. Uma história que nos ensina sobre o poder da perseverança. Naquele momento de reflexão e indecisão,
Um pensamento começou a tomar forma nas mentes daqueles que haviam retornado. Teria sido mais sábio permanecer em Babilônia por mais tempo, acumular mais riquezas e esperar até estarem em uma posição mais forte para retornar com maior poder e prosperidade. Abraão, o patriarca de sua fé, havia se contentado com uma tenda e um altar, mas eles tinham ambições de reconstruir. Retornaram após 18 anos de ausência, praticamente de mãos vazias e com pouco para mostrar pelos seus esforços. Foi nesse cenário sombrio que Hagai, o profeta, levantou sua voz. Sua profecia, registrada em prosa, carrega um significado profundo, pois nas Escrituras os pensamentos de Deus são mais frequentemente comunicados em prosa e seus sentimentos em poesia. Assim, encontramos poucos dos sentimentos de Deus no livro de Hagai. Às vezes, até mesmo os melhores servos de Deus precisam de uma palavra especial do Senhor. Então, Deus deu a Hagai uma série de mensagens, com o propósito de desafiar o povo a continuar sua obra. Seu intuito era reanimá-los, incentivá-los a retomar a construção do templo que Deus lhes havia incumbido. Em Hagai, versículos 1 a 15, Nova Versão Internacional, temos o comando para construir a casa de Deus, onde o Senhor, através de Hagai, se dirige a Zorobabel e a Josué, conclamando o povo a refletir sobre suas atitudes e a priorizar a obra divina. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em suas casas de painéis, enquanto este templo permanece em ruínas? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhem pouco. Comem, mas nunca ficam satisfeitos. Bebem, mas nunca têm o suficiente. Vestem-se, mas não se aquecem. E o que ganham com o seu trabalho, vocês colocam em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam aos montes, tragam madeira e construam o templo, para que eu me alegre e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas vejam o que aconteceu. O pouco que vocês trouxeram para casa eu soprei e destruí. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que está em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para cuidar da sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, os céus retiveram o seu orvalho e a terra deixou de dar os seus frutos. Eu mandei vir a seca sobre os campos e os montes, sobre o trigo, o vinho novo, o azeite e tudo o que a terra produz, sobre os homens e os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos, diz o Senhor. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, ao seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, enviado por Deus, seu Deus. Este foi um momento decisivo, um ponto de virada para o povo de Israel. As palavras de Hagai, cheias de autoridade divina, tocaram seus corações e os despertaram de seu desânimo. Eles reconheceram a voz de seu Deus e, movidos por um sentimento renovado de propósito e dever, decidiram agir. Zorobabel e Josué, juntamente com o remanescente do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras de Hagai, o profeta, como o Senhor, seu Deus, havia enviado. A obediência deles marcou o início de um novo capítulo na história de Israel, um capítulo de restauração e renovação. Eles entenderam que, para ver a bênção de Deus e a prosperidade em sua terra, era necessário priorizar a obra de Deus acima de tudo. Eles estavam prontos para deixar para trás a busca egoísta por conforto e segurança e se dedicar inteiramente à construção da casa do Senhor. Ao fazerem isso, eles estavam não apenas reconstruindo um edifício, mas também reconstruindo sua relação com Deus, fortalecendo os alicerces de sua fé
e reafirmando seu compromisso com os propósitos divinos. Eles entenderam que a verdadeira prosperidade e o verdadeiro poder vêm não de posses materiais ou de uma posição social elevada, mas de uma vida alinhada com a vontade de Deus e dedicada a seus propósitos. E assim, com corações fervorosos e mãos diligentes, eles começaram a obra. A palavra de Hagai serviu como um catalisador, despertando neles uma nova paixão e um novo sentido de direção. Eles estavam prontos para fazer da construção da casa de Deus a sua principal prioridade, sabendo que, ao fazer isso, estavam participando de algo muito maior do que eles mesmos, algo eterno e divino. A jornada à frente seria desafiadora, mas eles tinham a palavra do Senhor para guiá-los e a promessa de sua presença com eles. Eles estavam prontos para deixar para trás o desânimo e a indecisão e abraçar o chamado de Deus com fé e obediência. A história de Israel estava prestes a entrar em um novo capítulo, um capítulo de restauração, renovação e bênção divina. Tudo isso por causa da resposta obediente do povo à palavra do profeta Hagai. E assim, o livro de Hagai nos deixa uma mensagem poderosa e atemporal. A importância de priorizar a obra de Deus, de responder à sua palavra com obediência e fé, e de confiar que, ao fazermos isso, estamos participando de algo muito maior do que nós mesmos, algo que tem implicações eternas e divinas. Hagai nos desafia a considerar nossos caminhos, a avaliar nossas prioridades e a responder ao chamado de Deus com um coração disposto e mãos prontas para a obra. Pois, ao fazermos isso, experimentamos a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade e o verdadeiro poder, que vem da presença de Deus e da obediência à sua palavra. Em meio à poeira e ao tumulto da reconstrução, uma atmosfera de reverência começou a se espalhar entre o povo. Eles sentiam a presença do Senhor ali, palpável e real. Então, Hagai, o mensageiro do Senhor, proferiu as palavras divinas com uma voz firme e calorosa, dizendo: "Eu estou com vocês", afirma o Senhor. Suas palavras, impregnadas de amor e autoridade, tocaram profundamente os corações daqueles que ouviam. E assim, o Senhor agiu, agitando o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todos os remanescentes do povo. Movidos por uma nova força interior, eles se levantaram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. A primeira mensagem havia sido entregue. A mensagem era clara e direta, falando de egoísmo. Embora fossem os remanescentes, os amados do Senhor, seu entusiasmo pela conclusão do templo havia diminuído. Eles estavam construindo suas próprias casas, enquanto adiavam a construção da casa do Senhor. No entanto, Hagai os aconselhou a reorganizarem suas prioridades, ecoando as palavras de Mateus 6, versículo 33, Nova Versão Internacional. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em Ageu 2, versículos 1 a 9, Nova Versão Internacional, o Senhor continua a falar através de Hagai, no 7º mês, no 21º dia do mês, dizendo: "Perguntem agora aos sacerdotes o que a lei diz. Se alguém carregar carne consagrada na borda de suas vestes, e essa borda tocar em pão, ou em ensopado em vinho, azeite ou qualquer outro alimento, isso se tornará consagrado?" Respondeu o povo: "Não." "E se uma pessoa impura tocar em alguma dessas coisas, ela se tornará impura?" Respondeu o povo: "Sim, se tornará impura." Então Ageu disse: "Assim é este povo e esta nação aos meus olhos, declara o Senhor. E tudo o que fazem e o que oferecem ali é impuro. E agora prestem atenção. Antes de vocês começarem a construir o templo, como estavam as coisas? Vocês vinham para um monte de cereais esperando colher 20 medidas, mas só encontravam 10. Vinham à prensa de vinho para tirar 50 medidas, mas só encontravam 20. Eu os feri com míldio, ferrugem e granizo em tudo o que produziam.
Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Pensem nisso, desde este dia em diante. Considerem como as coisas estavam antes de se pôr a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Desde aquele dia em diante serão abençoados. Estou dando ordens para que a colheita seja grande. A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira darão os seus frutos, diz o Senhor. E a partir deste dia os abençoarei. O Senhor fez uma promessa assegurando que, a partir daquele momento, haveria uma mudança tangível, uma bênção visível sobre a terra e suas colheitas. As palavras de Hagai eram como um bálsamo para suas almas cansadas, uma luz no fim de um longo túnel. Eles estavam sendo chamados para algo mais grandioso, algo além de suas próprias necessidades e desejos. Eles estavam sendo chamados para participar da história divina, para serem co-criadores com Deus na restauração de sua casa. 7 semanas após a primeira mensagem, o Senhor falou novamente através de Hagai. O povo estava trabalhando com novo zelo e determinação na obra do Senhor. A segunda mensagem era sobre excelência. A obra do Senhor estava avançando. O templo estava sendo reconstruído. Mas aqueles que se lembravam do templo de Salomão, em todo o seu esplendor, sentiam-se desanimados. Você está olhando na direção errada. Hagai os repreendeu. Vocês não compreendem o que verdadeiramente significa ser grandioso. O grande em tamanho nem sempre implica em grandeza. Ele citou Esdras 3, versículo 12, nova versão internacional. Muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, que tinham visto o antigo templo, choravam alto quando viram os alicerces do novo templo, enquanto outros erguiam gritos de alegria. Hagai os chamou para verem além do físico, para entenderem que a verdadeira grandeza está na obediência a Deus e na participação em seus propósitos divinos. Em meio ao entusiasmo e às lágrimas, uma voz poderosa se elevou. Quando o alicerce deste templo foi colocado diante de seus olhos, muitos não puderam conter sua alegria e gritaram em voz alta. No entanto, há um perigo sutil aqui. Se não tivermos cuidado, os bons velhos tempos podem se tornar uma fonte de desespero, em vez de encorajamento. Começamos a duvidar do que Deus está tentando realizar hoje, e podemos nos tornar críticos do presente se ficarmos presos ao passado. Deus, através de Hagai, usou a expressão "seja forte" 3 vezes. Somos chamados a ser fortes na obra do Senhor, porque temos a certeza de sua presença conosco. Além disso, temos a certeza de sua fidelidade e a confiança em sua capacidade. Hebreus 12, versículo 26, nova versão internacional, nos lembra: naquela ocasião a sua voz abalou a terra, mas agora ele fez esta promessa: mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. Segundo a Bíblia, Deus eventualmente criará um novo céu e uma nova terra. Devemos focar nossa atenção nas coisas que não podem ser abaladas: o trono de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, os filhos de Deus e a eternidade. Abalarei todas as coisas com o meu poder, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, diz o Senhor. Deus revelou a Hagai que algo maior do que o templo de Salomão aconteceria nesta estrutura. Anos mais tarde, quando Jesus entrou no templo, ele trouxe uma glória muito maior do que eles jamais haviam visto. A grandeza não está em um local. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa de grandeza. A maior coisa que pode acontecer em qualquer igreja é o surgimento do rumor de que Jesus está presente no templo. Em Ageu 2, versículos 10 a 13, nova versão internacional, no 24º dia do 9º mês do 2º ano de Dário, o Senhor falou novamente através de Hagai, o profeta, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: perguntem aos sacerdotes o que a lei diz. Se alguém carregar carne consagrada na dobra de suas vestes, e essa dobra tocar em pão, ou em guisado, em vinho, azeite, ou qualquer outro alimento, isso se tornará consagrado? Respondeu o povo: não. E se uma pessoa impura tocar em alguma dessas coisas, ela se tornará impura? Respondeu o povo: sim, se tornará impura. No dia 24 de dezembro,
Cerca de 2 meses depois, Hagai começou outra apresentação com 2 questões legais para os sacerdotes. A primeira pergunta implicava que uma pessoa não pode transferir santidade. A segunda pergunta confirmou que quando algo limpo entra em contato com algo sujo, torna-se impuro. Em outras palavras, enquanto a santidade não pode ser passada adiante, a corrupção pode. Isso é verdadeiro em todos os aspectos da vida. Não podemos passar nossa saúde para os outros, mas os outros podem nos transmitir suas doenças. Se eu despejar um copo de água suja em um copo de água limpa, a água limpa transfere pureza ou impureza? Não podemos transmitir limpeza, mas podemos transmitir sujeira. Esse princípio se mantém na esfera espiritual também. Não podemos nos limpar interiormente apenas por meio de práticas externas. As práticas externas não purificam o coração. É necessário um novo nascimento, uma transformação interna. A verdadeira mudança, a transformação genuína, requer algo mais profundo. Necessita de um movimento interno, uma reviravolta em nosso íntimo. Ageu 2 versículos 14 a 19, Nova Versão Internacional, nos traz a voz de Deus por meio do profeta Ageu, falando diretamente ao povo e à nação, declarando que assim como eles eram impuros, o mesmo se aplicava a tudo o que faziam e ofereciam. Tudo estava contaminado. Deus então os convida a refletir cuidadosamente sobre o passado, recordando os tempos difíceis, quando buscavam uma grande colheita e encontravam apenas metade, ou iam ao lagar para tirar 50 medidas de vinho e só conseguiam 20. Deus lembra que, apesar de ter atingido suas plantações com praga, ferrugem e granizo, eles não se voltaram para ele. A partir de agora, no 24º dia do 9º mês, o dia em que os alicerces do templo do Senhor foram lançados, Deus os convida a considerar. As sementes ainda estão no celeiro, as videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas a partir deste dia, Deus promete abençoá-los. Segundo Coríntios 5, versículo 17, Nova Versão Internacional, ecoa essa promessa de renovação e transformação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ageu 2 versículos 20 a 23, Nova Versão Internacional, apresenta a 4ª mensagem divina, novamente no dia 24 de dezembro, desta vez dirigida especificamente ao líder, Zorobabel, o governador. Deus o chama a permanecer firme, apesar da oposição externa e dos desafios internos. Deus promete abalar os céus e a terra, derrubar tronos de reinos, destruir a força dos reinos pagãos, derrubar carros e seus condutores. Cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada de seu irmão. Em meio a esta reviravolta cósmica e terrena, Deus faz uma promessa especial a Zorobabel. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, Zorobabel, meu servo, e te farei como um anel de selar, pois te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. A comunicação divina chega ao clímax, reafirmando o chamado à liderança fiel e comprometida. A mensagem era clara. Em meio à turbulência e às mudanças, os servos de Deus, como Zorobabel, precisam de encorajamento constante, de um chamado à fidelidade e à perseverança. Deus instruiu Zorobabel a ser fiel, a permanecer firme, pois ele havia escolhido Zorobabel para uma missão especial, fazendo dele um símbolo da aliança e do compromisso divino com seu povo. Temos a capacidade de sermos fiéis, porque a obra de Deus está operando a nosso favor. Não precisamos realizar a tarefa do Senhor com nossas próprias forças. Comece a servir ao Senhor de maneira grandiosa e poderosa, reivindicando a força de Deus para a sua missão. Naqueles tempos, a maioria das comunicações era feita usando tábuas de argila, e quando um documento escrito fazia promessas em nome do rei, ele pegava o seu anel de sinete e o imprimia no documento. É digno de nota que Zorobabel é mencionado na genealogia do Senhor, como vemos em Mateus 1, versículo 12, Nova Versão Internacional. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Oh, quão maravilhoso é quando Cristo vem e imprime sua marca em sua vida. Eu te escolhi,
Deus disse a Zorobabel por meio de Ageu: Eu vasculhei o campo e te selecionei. Quais projetos você começou que precisam ser concluídos? Educação de filhos, construção de relacionamentos, serviço a Deus? Aqui estão 3 prioridades para te animar. Primeiro, afirme a promessa de que o Senhor está com você. Segundo, antecipe as bênçãos de Deus. Terceiro, reconheça que Deus escolheu você. Você tem a capacidade de fazer algo para o Senhor que ninguém mais pode fazer. Então Deus nos diz para sermos fiéis, para continuarmos trabalhando para o Senhor, confiantes de que Ele está conosco, nos fortalecendo e nos guiando a cada passo do caminho. Essa é a mensagem encantadora e poderosa que ressoa através dos tempos, da época de Ageu até hoje, nos incentivando a permanecer firmes na obra do Senhor, repletos de alegria e antecipação pelas maravilhas que Ele realizará em e através de nós. A jornada de fé não é apenas sobre grandes momentos de revelação ou eventos milagrosos. É uma caminhada diária, passo a passo, onde encontramos Deus nas pequenas coisas, nos detalhes sutis da vida. Quando Zorobabel colocou seu coração e suas mãos na obra do Senhor, ele estava participando de algo muito maior do que ele mesmo. Ele estava se alinhando com a eternidade, contribuindo para a construção do reino de Deus aqui na terra. Da mesma forma, somos chamados a fazer parte dessa grandiosa narrativa. Cada um de nós tem um papel único a desempenhar, uma contribuição especial a oferecer, e à medida que respondemos a esse chamado com o coração disposto e mãos diligentes, somos marcados pela presença divina, selados com o sinete do Rei dos Reis. Ageu 2, versículo 23, Nova Versão Internacional, ressoa com uma promessa poderosa. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você como um anel de selar, pois eu o escolhi, declara o Senhor dos Exércitos. Que promessa extraordinária! Ser escolhido por Deus, ser marcado como propriedade preciosa do Criador do Universo, ser usado para propósitos eternos. Esta não é uma jornada solitária. Somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, versículo 1. Heróis da fé que nos precederam e agora nos encorajam a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Assim como Zorobabel foi encorajado a ser forte e a trabalhar, também somos impulsionados pelo Espírito Santo a avançar, a construir, a viver vidas de significado e propósito. Portanto, querido irmão e irmã em Cristo, deixa o teu coração se encher de alegria e as tuas mãos se moverem com propósito. Deus está contigo, Ele te escolheu e Ele te selou para a sua glória. Avança, pois, com confiança e expectativa, sabendo que estás participando da eterna obra de Deus e que a sua presença e poder te acompanham a cada passo do caminho. Continua a trabalhar para o Senhor com alegria, pois a tua fidelidade e dedicação não são em vão. Estás a construir algo belo, algo eterno, e o próprio Deus está contigo, abençoando-te, fortalecendo-te e usando-te para a sua glória. Alegra-te, pois, na obra do Senhor, e assim avançamos juntos na jornada de fé, repletos de alegria, propósito e a bendita presença do nosso Deus.